A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de elaboração de projetos para o Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar de como elaborar um projeto de discipulado de crianças. Lembrando que essa parte 2, se você ainda não assistiu, assista a parte 1. Na parte 1 você vai entender todo como se desenvolve esse projeto. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa e realmente fazer o teu projeto acontecer. Uma coisa importante, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu gostei ou não gostei no final dessa aula, faça o teu comentário sobre essa aula. Tudo isso é importante para tornar o nosso trabalho relevante. Quando nós falamos de discipulado de crianças, muitas pessoas querem fazer dentro da igreja, tranquilo, porque daí você já tem um grupo de crianças a ser trabalhado. Mas quando você quer fazer fora da igreja e não tem um grupo de criança ainda para ser discipulado, então normalmente nós ouvimos muita pergunta: como é que eu faço, pastor, para começar com um grupo de criança que ainda não existe? Como é que eu faço para começar na minha comunidade, no centro comunitário onde eu estou? Então nós vamos dar uma estratégia que nós usamos aqui. Toda vez que nós queremos abrir um novo núcleo de discipulado, nós começamos com essa estratégia. Essa estratégia é chamada Festa das Cores. Você já ouviu falar do livro Sem Palavras, das Cores da Salvação? Há muito tempo atrás, um grande evangelista de crianças chamado Charles Spurgeon, ele criou um método de evangelização chamado Livro Sem Palavra. Então, na evangelização de crianças, ele organizou 3 cores: branco, vermelho e preto. E ele pegou essas 3 cores para falar do plano da salvação. Hoje o Livro Sem Palavras ele é muito difundido no meio do Ministério Infantil, principalmente para quem quer trabalhar com crianças na evangelização. E esse Livro Sem Palavras ele tem 5 cores: amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Então, a Festa das Cores é baseada no Livro Sem Palavras. Então, você vai fazer 5 trabalhos de evangelização chamado Festa das Cores. Em cada festa, você vai falar de uma cor. Então, toda a decoração, todo o trabalho, se você conseguir colocar uma roupa naquela cor, você vai trabalhar com essa Festa das Cores. Então, são 5 trabalhos de evangelização que você vai convidar as crianças da comunidade, do teu bairro, para participar de uma festa chamada Festa das Cores. A primeira cor que você vai trabalhar é a cor amarela. Então, na cor amarela, você vai ensinar as crianças a respeito do céu, aonde Deus mora, falar o quanto Deus ama as pessoas, falar também que Deus quer que todas as pessoas vão morar com Ele. Então, a primeira festa das cores é a festa amarela. Depois vem a festa da cor escura ou da cor preta. Muitas pessoas não gostam de usar, então eu falo festa da cor escura, mas pode ser da cor preta. Você vai fazer a festa do preto. Essa festa da cor preta, você vai falar acerca do pecado. Você vai ensinar as crianças acerca do pecado. Depois vem a festa vermelha, que vai falar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus e do poder que Cristo tem para perdoar nossos pecados. Depois você vai ter a festa branca, que vai falar do perdão dos pecados. Você vai convidar as crianças a reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador da vida delas e falar que Cristo vai perdoar todos os seus pecados. E por fim, a festa verde, que é a festa do crescimento espiritual. Então, falar para as crianças que não é só aceitar Jesus, mas precisa crescer espiritualmente. E aí você vê que já na festa verde já te dá uma porta para fazer um convite para que as crianças participem num trabalho de discipulado que você vai começar naquele dia, naquele horário, toda semana, naquele local que você escolheu. Então é muito importante, que é o primeiro passo para você conseguir um grupo de criança. Pastor, para que serve essa festa? Primeiro, para trazer as crianças que você ainda não tem para o discipulado. Segundo, você vai anotar a frequência das crianças. Você vai perceber que tem criança que não vai faltar a festa nenhuma.
O que ela está te demonstrando? Que ela tem sede de aprender a palavra de Deus. E você vai fazer o convite a todas as crianças, mas vai focar nessa criança que está presente todos os dias das festas das cores. E aí você vai começar o seu trabalho com as crianças, você vai começar o seu discipulado. Então essa é a estratégia para você poder começar o discipulado com as crianças. Pastor, como é que é a programação da festa das cores? Nós dizemos sempre que um trabalho de evangelização, ele não pode ser muito extenso. Então, na apostila, você vai ter uma programação para 75 minutos, 1h15 E essa programação, ela vai ser como da Festa das Cores? Oração. Então, você vai começar fazendo uma oração com as crianças. Depois, louvor. E é ideal, irmãos, que esse louvor, primeiro, você prepare um cartaz, você prepare a letra para que as crianças aprendam o louvor. E outra coisa importante, se louvor está relacionado, se vai ser a festa amarela, então que o louvor fale do céu. Se é a festa da cor escura, que o louvor fale do pecado. Se é a festa da cor vermelha, que o louvor fale do sacrifício de Jesus. Se é a festa da cor branca, que o louvor fale sobre o perdão dos nossos pecados. Ou se é a festa verde, que o louvor fale de crescimento espiritual. Então é importante escolher um louvor fácil para que as crianças aprendam, preparar a letra para que as crianças tenham acesso a essa letra e vai fazer um momento do louvor. Depois você vai fazer o momento da memorização do versículo. Então você vai ter um versículo bíblico para memorizar com as crianças. Depois, o momento do ensino da palavra de Deus. Você vai ensinar sobre a cor que a festa está sendo representada. Se é a cor escura, se é a cor vermelha, você vai fazer a lição bíblica. Pastor, o que eu vou ensinar nessa lição bíblica? Tem muita coisa já preparada para a festa das cores. Então não se preocupe, tem muita coisa preparada para a festa das cores. Depois você pode fazer uma dinâmica, uma recreação com as crianças, uma oração e oferecer um lanche para essas crianças. Então, a estratégia para começar um trabalho de discipulado, Festa das Cores. 5 trabalhos de evangelização, falando de cada cor do livro sem palavra das cores da salvação. Pastor, e depois? Depois você vai começar o discipulado. Então, na 6ª semana, você vai começar o discipulado. O que eu vou estudar? Lembrando as doutrinas da Bíblia Sagrada. Então, vou estudar as doutrinas bíblicas. E como vai ser essa aula de discipulado? A aula de discipulado ela vai ser organizada da seguinte maneira. Oração, então sempre começa qualquer trabalho com oração e termina com oração. Depois você vai ter um louvor, lembrando que esse louvor você agora pode usar mais de um louvor. E lembrando, pode usar o mesmo louvor para 4 semanas, para que as crianças aprendam a importância do louvor. Lembrando que o discipulado é ensinamento, explique para elas o que é o louvor, para que ele serve, por que cantamos. Isso é muito importante, você vai fazer um momento do louvor. Depois, memorização do versículo, então é importante que cada lição bíblica tenha um versículo para ser memorizado. Depois, ministração da lição, é o momento de você ensinar a lição bíblica às crianças. Depois, atividades de fixação. Então, trazer uma atividade que reforce aquilo que foi ensinado às crianças. Depois, você vai fazer um momento de oração sobre a lição. Então, o que nós aprendemos, nós vamos orar sobre aquilo que nós aprendemos. Depois, você vai ter um momento de recreação. Pode fazer 1 ou 2 brincadeiras com as crianças, uma dinâmica. Depois, você vai ter um momento de oração por intercessão. Então, perguntar para as crianças se elas precisam de oração e orar e interceder por cada uma dessas crianças. Depois você vai fazer a oração final, fazer a finalização, convidar as crianças para a próxima aula, falar o tema da próxima aula. Para os maiores, você pode dar uma leitura bíblica, pode fazer uma pergunta para que eles respondam. O ideal é envolver as crianças nesse discipulado. E, por fim, ora e termina com um lanche, oferecendo um lanche para essas crianças. E esse trabalho, irmãos, do discipulado é um trabalho contínuo que vai provocar um efeito muito grande. Lembrando que evangelização e discipulado de crianças é um trabalho a longo prazo, mas a convicção que nós temos é que eles vão conhecer Jesus e que eles vão ser salvos, vão alcançar a salvação.
Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607. Salve o novo contato do Centro de Treinamento Parac. Se inscreva no canal, deixa o teu comentário. Se está assistindo essa aula e não está inscrito nesse curso, aqui embaixo você tem toda a informação. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e convide outras pessoas para participar do nosso curso. Centro de Treinamento Parac, abençoando vidas através do conhecimento. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.